Olá, como é que vamos? Tudo bem? É um prazer aqui reiniciarmos mais esse módulo onde abordamos esse tema tão importante que é a respeito do conhecimento, dando continuidade ao que nós vimos. No primeiro módulo, nós abordamos sobre a estrutura que compõe o conhecimento. Vocês viram o quão importante é o conhecimento e as formas de conhecimento. Vejam que desde que nascemos, nós estamos à busca do conhecimento. E, para parafrasear um pouco, o conhecimento julga que você tem informação. E quem tem informação vai mais longe. E é essa a nossa proposta, que todos adquiram mais informação e, consequentemente, solidifique as informações, saiba fazer bom uso dela para que o devir possa ser estabelecido por onde você passar. Perfeito? Então vejam que a essência do conhecimento é direcionar uma pesquisa, você tem dados, direcionar uma pesquisa e dessa pesquisa você toma parte de uma realidade. E em cima desta realidade é que nós somos refletidos a cada dia, por onde quer que nós estejamos, porque pesquisa é algo inerente à nossa vida. Só que fazemos sem uma metodologia e sem um critério. Não é verdade? Mas vamos direcionar um pouco mais, onde hoje nós chegaremos até a abordar um pouco sobre a proposta do projeto de pesquisa. Mas, para solidificar um pouquinho sobre a questão do conhecimento, nós falamos sobre conhecimento científico e senso comum. Lembra dos trocadilhos que tem, que às vezes nós absorvemos como verdades absolutas, mas merece ser questionada. Vejamos então, vejamos agora um vídeo no qual ele retrata essa questão, conhecimento científico e senso comum. Vejamos. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo de volta às aulas. E hoje nosso tema é bem interessante. Tenho certeza que você segue alguma crendice popular. Em casa mesmo, quando você tem alguma dor, pode ser que a sua mãe ou a sua avó já tenham te oferecido algum remédio caseiro. Para dor de estômago, eu sugiro sempre que tome boldo do Chile, carqueja e também espinheira santa. São as plantas mais indicadas para isso. A gente tem também compostos que a gente criamos para problemas de quem tem diabetes, que é um problema muito que está aparecendo no dia de hoje, que nem as folhas que você faz e toma no dia a dia, que baixa o teor de açúcar no sangue, que nem o pata de vaca, o miraruíra, o quássia, né, o pedra úmica A, todos eles só servem específico para diabetes. Olha, isso já vem já de família, já vem já de raiz. Meu pai, ele nasceu na Amazônia, né? No caso, ele serviu o exército e ele era tipo assim, era tipo médico, curandeiro de reservas. Aí, por questão disso, ele trouxe para cá e a gente sempre acompanhamos e adquirimos conhecimento e se aprofundamos em internet, em livros, que com isso a gente adquirimos mais conhecimentos ainda. O que acabamos de ver também é conhecimento, nesse caso, senso comum. Você sabe diferenciar senso comum de conhecimento científico? Olha só o que as pessoas na rua responderam. O senso comum, ele vem mais através da cultura obtida por um determinado povo, numa determinada região. Então o povo acredita, né, porque os seus avós, os seus antepassados e o convívio dele naquela região, ele aponta, né, para um determinado resultado para ele. Então isso é o conhecimento que não é obtido através da universidade, através das escolas, isso é o chamado senso comum. Que também é conhecido como imaginário social. Né? O conhecimento científico, né? Ele, como o próprio nome diz, ele é baseado em experiências, em técnicas de pesquisas elaboradas com metodologias, e isso se obtém um determinado resultado também, mas obtido de outra forma. Bem, senso comum, no meu entendimento, é quando o cidadão vai decidir algo ou fazer algo baseado em informações pertinentes a ele mesmo. São conhecimentos dele, que ele buscou do cotidiano, de sua vida,
E aí ele vai tomar alguma decisão baseada nesse senso comum pessoal dele. O científico, ele vai tomar alguma decisão, decidir algo baseado em bases científicas, ou bases científicas construídas por ele mesmo através de pesquisas e dados, ou buscar esses dados científicos e essas pesquisas baseados em conhecimento de outras pessoas, que provavelmente têm embasamento técnico e teórico para ter essa informação ou esses dados. O que diferencia ambos é o modo como eles são constituídos. Enquanto nós constituímos um senso comum embasado na nossa experiência cotidiana, a partir de nossa observação mais imediata, e passamos isso de pai para filho, de geração em geração, ele tende a ser um conhecimento que se consolida, que se cristaliza, mesmo em alguns deles não havendo um fundo de verdade. Diferentemente, o saber produzido através da ciência é um saber sistematizado, construído a partir de uma investigação criteriosa, com metodologia. Então, o conhecimento científico se refaz. Porque hoje fazemos uma pesquisa e constatamos um dado e alguns anos depois esse dado não mais se ratifica. A tendência é o senso comum se enraizar por conta do modo como ele é construído. Agora eu vejo, principalmente na academia, que o senso comum sofre uma desvalorização imensa. Tudo precisa ser científico. E se nós formos observar ao longo da nossa vida, nós temos saberes construídos via senso comum importantes, que são verdadeiros, inclusive que justificaram a sobrevivência da humanidade. Não é? É por isso que nós construímos as nossas regras de civilização, as nossas relações, é por esse saber intuitivo, subjetivo. Eu tendo a valorizar muito o senso comum. Claro que alguns saberes a ciência jogou por terra, não é? Mas alguns sobrevivem e muitas vezes a própria ciência parte de um saber do senso comum para estabelecer as suas pesquisas. Então, o homem contemporâneo pensa isso de X. Vamos verificar se isso que ele pensa procede, faz sentido, é verdadeiro? Quantas opiniões diferentes, hein? O importante é saber sobre as duas situações, o conhecimento científico e o senso comum. Tchau e até a próxima. Pois bem, conseguimos solidificar um pouco mais sobre essa diferenciação para nos direcionarmos para o tipo de conhecimento ou o tipo da direcionar a nossa pesquisa, como solidificar essas informações? Olha, aí fica a pergunta, então nós vamos abolir o senso comum? De jeito nenhum. Vocês viram agora pela enquete o quão importante é que por ele, pelo senso comum, se balizam, tomam como parâmetro, como base para construir uma boa parte das pesquisas. Eu tenho uma anedotazinha. Por exemplo, você já viu o caminhão para num posto e o caminhoneiro pega uma marreta e sai batendo nos pneus. Que coisa mais, se você vai pensar em uma explicação lógica, não tem porquê. Mas ele, a experiência dele é tal que ele sabe se o pneu está calibrado. Ah, para um caminhão você vê isso com frequência. E se um trem para numa estação? Chegou numa restauração, numa época, isso é uma anedota, mas chegou alguém querendo fazer uma reengenharia, a forma, ou seja, o reduzir a economia, economizar o máximo possível, e viu que na estação parava um homem e saía batendo com uma marreta de ferro na roda de um trem. Mas batendo uma roda de trem com a marreta de ferro, perguntou para ele, por que você está fazendo isso? Ele sabia da posição daquela pessoa, o operador falou, olha, eu estou há 20 anos fazendo isso, não sei. Você chegou agora, me desculpa, não tem, quer saber já imediato? Não sei. Ou seja, ele fazia algo sem ter explicação, sem ter um entendimento. Ou melhor, não sabia explicar por que é que ele fazia aquilo. O outro, por abuso, demitiu aquela pessoa. Logo em seguida, começou a ter problema de vagões descarrilhar. Mas por quê? Aquela pessoa sabia, pelo eco da marreta, identificava-se uma roda do vagão que estava trincada. Então,
quantas práticas se tem que nós fazemos e não temos o porquê, o entendimento. É nesta razão que eu chamo a atenção para que os nossos alunos, o meio onde nós estamos inseridos, tem tanta informação que é do uso corriqueiro, mas que nós precisamos direcioná-los, servir de aparato e sempre ter uma posição construtiva para direcioná-los à busca, a elaborar uma pesquisa, seja de que forma for, mas para que aquele conhecimento seja apurado. Nós chegamos ao encontro da realidade, do porquê fazemos determinada situação. Perfeito? Vejamos aqui um pouquinho sobre, só para a gente passar para o outro assunto, o processo do conhecimento humano. Veja, que poderíamos resumir que temos o racionalismo, o empirismo e a dialética. Veja que são palavras que nós queremos simplificá-las ao máximo, mas racionalismo vem da razão, empirismo vem da experiência e dialética do diálogo. Explica como isso, professor? As experiências, normalmente nós vamos dar no processo de pesquisa científica. O empirismo, ele vem de uma experiência que está baseada muito mais no senso comum. E a dialética é a habilidade de você passar através do diálogo. Quem usa muito essa técnica? Os advogados. Vocês vejam uma causa que ele tem um determinado fato, como ele elabora de tal forma, joga uma questão e nesta questão se procura trazer ou uma dúvida, não que eles façam isso, mas é uma forma da dialética você trabalhar com esse relacionamento, com essa postura em cima de uma informação. Mas podemos dar como esse assunto, não digo encerrado, mas vamos passar adiante. Importante é que você saiba, não vamos nos prender à terminologia, à maneira, como encaixar o tipo de conhecimento, mas sim em buscar conhecimento. Perfeito? Com isso, só um minutinho. Noções de pesquisa científica. Quais são os métodos de pesquisa? O método, na verdade, é o percurso. Imagina, eu quero chegar a um determinado lugar. Qual o caminho que eu vou fazer? Então, o método é o caminho a ser percorrido, o percurso, ou seja, que segue na investigação da verdade, a fim de alcançar o fim determinado. Na ciência, o método consiste na estrutura racional, que permite a formulação da verificação das hipóteses. Como é que se daria isto? O método de pesquisa. Então nós temos o método de pesquisa indutivo. Indutivo é quando partimos de um fato, isso em particular, para torná-lo genérico. Por exemplo, fazer uma experimentação com cobaias em laboratório para provar que todas as espécies correlatas possuem o mesmo comportamento. Isso diante de certa aplicação. Ou estudar o procedimento de algumas empresas para provar que todas apresentarão os mesmos resultados na prática. Então, ou seja, há uma indução, você induz a algo, fala, olha, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, uma relação matemática, perfeito? Ou se eu tenho 3 objetos, o objeto A é igual ao objeto B, e o objeto B é igual ao objeto C, eu posso deduzir então, ou já me induz a uma resposta? Não parece confuso, mas muitas vezes é induzido à tomada de posição, à conclusão dos dados. O outro fato, o dedutivo, é o inverso do indutivo. Ele parte de uma série maior de estudos com muitas variáveis para provar que uma delas fatalmente apresenta as características das outras. Você vai fazer um estudo pormenorizado. Quando você estuda as minúcias, as partes, se detalha, você fala, não, de fato, A é igual a C por causa destas características que A tem e que C também tem, que é o objeto A e o objeto C. Perfeito? Então eu tenho
uma pesquisa eu posso fazê-la dedutiva ou indutiva. Indutiva, eu parto de dados, eu analiso relatórios, eu analiso dados. Perfeito? Quando nós os métodos de pesquisa, eles influem não somente nas finalidades ou efeitos, mas também nos resultados. Os aspectos qualitativos é uma pesquisa descritiva e o aspecto quantitativo é uma pesquisa quantitativa. E o que seria qualitativo? Seria nada, não seria dados mensuráveis, mas as questões, não digo subjetivas, mas que eu analiso ela de maneira, tipo o seguinte, eu vou fazer um resultado, apuração de lucro. Se eu vejo a tendência do custo, falo, olha, vai reduzir o meu lucro em tanto. É uma pesquisa quantitativa. Mas, de repente, eu faço uma questão, o melhor, como é que eu pesquiso se algo foi, é melhor do que, está melhor hoje do que estava o ano passado. Mas comparado a quê? Qual a referência que nós temos? Então, nós podemos fazer descrições de maneira qualitativa, ou seja, para estabelecer esses parâmetros aonde eu avalio a qualificação ou qualidade do que nós estamos pesquisando. Então, podendo também ser ambas. Uma pesquisa sobre procedimento de gestão é descritiva, sobre o volume de vendas é quantitativa, sobre a opinião pode ser qualitativa e quantitativa. Perfeito? A opinião, você dá uma opinião, ela pode ser qualitativa. O vermelho é melhor do que o rosa. Por quê? Mas é a questão melhor. Você não consegue mensurar, não é palpável, não é quantificável. Perfeito? Vamos. Os métodos de pesquisa. O método, nós falamos que ele é o caminho a ser percorrido. Agora imagina, primeira coisa que eu quero pesquisar, quando eu defino, eu quero fazer uma pesquisa. Maravilha, nós deparamos continuamente com os estudantes, eu queria pesquisar sobre um assunto, sobre o que, por exemplo? Ele começa a ter a primeira dúvida, aí nós chamamos a atenção, delimitação do tema. Delimitar o tema é fundamental, porque o assunto que irá abordar e formular um problema por meio de uma pergunta. Sobre essa pergunta, formulará hipóteses facultativamente para guiar a sua pesquisa. Então, eu tenho que partir do meu norte. Qual é o meu norte? Qual é o tema da minha pesquisa? Você quer pesquisar? Eu quero pesquisar sobre energia do Sol. Que maravilha, o Sol aqui é muito quente. Mas você quer energia do Sol? Em quantas vertentes pode se desdobrar uma energia do Sol? Perfeito? Aí nós vamos aprofundar numa ciência. Eu posso usar a energia do Sol para aquecedores solar. Eu posso. Então, na minha escola, eu preciso, talvez com a água quente, se é num lugar frio, eu poderia usar aquecedor solar. Maravilha! Se é que eu tenho essa necessidade, uso energia solar. A energia fotovoltaica, eu posso não implementar, mas eu sei qual as benesses, qual o benefício que ela traria. Então, eu direciono para levantar dados que respaldam aquela pesquisa. Critérios para delimitação do tema. Eu estou postando aqui o endereço, um link, que eu sugiro a vocês que vocês vão até ele. É um professor que ele tem uma habilidade muito grande, tem vários artigos, e ele aborda muito bem, não só da delimitação do tema, mas como também de como você estruturar até você escolher o tema para chegar. Então são vários artigos, vale a pena, uma linguagem muito agradável que vale a pena. Esse aqui é o endereço, eu sugiro que você vá lá. Metodologia da Pesquisa é um blogspot e você terá boas informações. Mas eu digo o seguinte, sobre delimitação do tema, tem uma anedota contada por esse professor que eu trago para você também aqui, que é oportuna. Um belo dia, um estudante procurou o seu professor de metodologia e disse que queria fazer um projeto de pesquisa. O mestre ficou satisfeito e indagou. Muito bom, meu aluno.
Mas me diga, qual o tema do seu projeto? O aluno, mais satisfeito ainda, disse singelamente: professor, quero pesquisar sobre Deus e o mundo. Rapidamente, o ar de satisfação do professor foi tomado por uma expressão de desespero. Você imagina? Pesquisar sobre Deus e o mundo? Mas, meu aluno, interpelou o mestre, esse assunto é muito vasto. Homens ilustres e sábios já tentaram discorrer sobre isso e não conseguiram no decurso de uma vida. Você precisa delimitar o seu tema. Nesse caso, você precisa delimitar o seu tema. O aluno fitou o mestre, mais desanimado do que esse, justo agora que ele parecia ter entendido todas aquelas coisas que se ensinavam nas aulas de metodologia. O professor percebeu e não quis estimular o aluno, recomendou-lhe a leitura de alguns livros, de Severiano, autor famoso, de Humberto Eco, de Salomão, e pediu que o jovem retornasse na próxima semana. Alguns dias depois, aparece o jovem aluno, todo sorridente, trazendo debaixo dos braços uma pilha de compêndios. Professor, agora eu delimitei o meu tema. Quero estudar apenas o mundo. Moral da história? Adianta escolher um assunto para o projeto de pesquisa? Não adianta só escolher. O importante é delimitá-lo. Veja que era muito vago. Olha, eu quero pesquisar. Que maravilha. Deus é importante. Inquestionável. O mundo é onde nós vivemos. Merece e quais ramificações, qual o caminho que se toma essa pesquisa? Dificilmente nós chegaríamos a uma conclusão. E uma pesquisa, quando você delimita o tema, você fala, não, eu quero chegar em algo, eu quero esclarecer determinada situação específica, porque senão há uma tendência nós sairmos por caminhos e fugir do foco. Aí nós fazemos, pesquisa precisa foco. Perfeito? Espero que essa anedota sirva para nós possamos balizar o nosso futuro em cima da pesquisa. Vamos aqui. Só um minutinho. Aqui, gente. Só um minutinho, por favor. Passando aqui no outro slide. Então, nós temos aqui, de certa forma, nós avançamos. Ao delimitar o meu tema, eu vou partir normalmente de um problema e ver quais são as hipóteses parecidas. Então vejamos aqui, nesse caso, eu tenho aqui um quadro de relação entre problemas e hipóteses. Os problemas, qual o resultado da produção leiteira no período X, ou no período X da região Y? Lembra quando eu citei o caso daquele senhor do interior que tem tudo anotado? E ele tem parâmetros para analisar qual a tendência, em que mês ele está tendo uma produção de leite mais acentuada. Será que ele pode associar ao clima? Será que ele pode tomar medidas? Ele tem todos esses dados registrados. Então cabe fazer uma boa análise. Aqui, quais são as hipóteses? A produção superou as expectativas do ano anterior. A produção de X litros per capita quer dizer o quê? A produção, ou seja, olha, são 20 litros por vaca leiteira. Produção de X litros per capita por cada unidade analisada. Perfeito? Ou você delimita qual o caminho. Outra situação, o que as pessoas pensam sobre o produto X, não, produto W, né? Normalmente ele fala sobre produto X, mas sobre produto W. O produto é de boa qualidade, subjetiva. O produto é de má qualidade. O produto não atende às expectativas, qualitativa. Qual o sistema de gestão adotado no setor X da empresa Y? Qual o sistema? Opa, aí você vai começar a verificar. O sistema adotado é o de gestão compartilhada, são hipóteses. O sistema adotado é de gestão centralizada. E quais são os benefícios?
é qualitativo. Você começar a fazer pesquisas operacionais que chamam. Você vai para a operação e junta dados, tabular esses dados, você faz uma sequência de informações e tabula para ver qual a tendência. Qual a melhor estratégia de marketing para o produto X, a estratégia W ou a Y, etc. O produto X terá melhores resultados se for utilizada a estratégia W. O produto X terá melhores resultados se for usada a estratégia Y. Por quê? Então, você vai ter sempre uma explicação do porquê. Perfeito? O que as pesquisas normalmente fazem? Tendência de mercado, pesquisa de marketing que faz no shopping, então, ou no shopping, no varejo. Então, o marketing, em outras palavras, para traduzir uma palavra inglesa, mas marketing, eu falo que é entender para atender. Então, eu vou entender o meu consumidor, eu vou entender o meu público para poder atendê-lo. Será que isso está relacionado na nossa escola? Se todos nós parássemos e entender o problema, ou seja, para atender os envolvidos diante daquele problema. Então, nos baliza, nos direciona para a solução. É o marketing direto? Não vamos trazer essa palavra, pois ela é usada muito para a questão comercial. Mas há uma inteligência por trás. E nós, por fazer parte da gestão, a equipe que faz parte da gestão, está para construir essa inteligência, para estabelecer o dever na instituição. Perfeito? Então, é esse o panorama que nós precisamos direcionar a respeito. Outra situação. Então, quais são os tipos de pesquisa? Eu tenho um tipo de pesquisa que é quanto à interferência do pesquisador. Tem pesquisa de que o pesquisador, ele age, ele insere determinadas substâncias e avalia o resultado. Então, ele interfere diretamente numa pesquisa, ele interfere, tem a ação dele. De onde vem isso? Os laboratórios de medicina. Ele faz uma pesquisa, mas ao mesmo tempo o resultado depende da interferência do pesquisador. Eu tenho um outro tipo de pesquisa quanto aos objetivos. Não, eu quero atingir um determinado objetivo. Então eu vou pesquisar os procedimentos a serem assegurados para que aquele objetivo seja estabelecido. Então eu levanto dados e hipóteses a ponto de falar, não, gente, para que o objetivo que nós queremos proposto seja atingido, nós temos que eliminar tais e tais variáveis e adicionar, ou seja, só dar atenção a estas variáveis. Se concorda que você partiu de uma premissa, não é nada por suposição, não é nada imaginário, não, você partiu de fatos experimentados. O outro é quanto aos procedimentos técnicos. Então, os procedimentos técnicos é dos quais eu faço uma avaliação. Ou vai num laboratório, ou eu vejo por questão técnica, não quer dizer somente só sobre no laboratório eu vou medir, usar o equipamento. Pode até ser, mas qual a técnica, qual que é a estratégia que eu uso para estabelecer essa pesquisa e concluir? O objetivo sempre é concluir. O que é que se conclui partindo por essa premissa, por essa estratégia. Perfeito? Vamos avançando. Quanto à interferência do pesquisador. Então, vamos ver como se daria. Temos a pesquisa não interventiva, ou seja, o foco do diagnóstico de um problema de determinada área. O pesquisador é como um observador. Ele só observa, ele não interfere no modus operandi de jeito nenhum. Ele é um mero observador e registra os dados. Então é uma pesquisa não interventiva. Eu tenho uma pesquisa interventiva, com foco nas mudanças decorrentes da intervenção feita pelo pesquisador. O pesquisador como agente para alterar uma realidade. Então o pesquisador, concorda que nós vimos sobre a questão aquele avião que teve aquele problema, que caiu, e que pesquisavam sobre a AIDS.
Você concorda? Não que eles incidem diretamente na AIDS, mas o pesquisador, ele vai a cada dia inserindo substâncias, descobre algo e procura agir para que o resultado seja conduzido de acordo. Eu quero erradicar a AIDS, eu quero erradicar uma epidemia. Então, qual que é a atuação do pesquisador? É fundamental, porque depende diretamente dele a atuação dele. Na não interventiva, ou seja, ele é mero observador, só junta os dados e reúne e consolida, perfeito, e passa adiante. Aqui, quanto aos objetivos. Quanto aos objetivos, nós temos pesquisa exploratória. Explora uma série de características de um objeto de estudo. E a pesquisa descritiva apresenta a relação entre variáveis, ou seja, entre uma informação ou afirmação e a sua fonte de origem, além de permitir a descrição minuciosa do objeto a ser investigado. Então, essa é uma pesquisa, nós temos uma pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. E a pesquisa quanto aos procedimentos técnicos, que nós falamos, tinha pesquisa quanto aos procedimentos técnicos. Eu tenho as pesquisas bibliográficas, que é a bibliografia, qual a fonte, qual o material que eu estou utilizando, servir como parâmetro para nós. Eu tenho as documentais, da mesma forma, ou eu uso uma biografia, ou uso um documento, ou livros, ou documentos, ou experimentais são experiências, post-facto, ou seja, fatos decorrentes, estudos de corte, levantamentos, estudos de campo, estudo de caso, pesquisas de ação e pesquisas participantes. Então, nesse caso, nós agimos diretamente o quê? Sobre procedimentos técnicos. Eu ajunto todos eles dentro de uma caixa, ou seja, esses são os parâmetros que eu levo em consideração. Mas, eu queria chamar a atenção para que o mais importante da pesquisa é o planejamento da pesquisa e não a sua classificação. Veja, que uma pesquisa seja em que ordem ela vai acontecer. Eu vou fazer uma pesquisa descritiva ou analítica ou com recursos técnicos. Gente, ao longo da pesquisa você pode estar usando técnicas que não temos que estar preocupado muito de como classificar a minha pesquisa. Mas que eu tenho que estar, eu estou sendo muito analítico, ou eu estou sendo muito técnico, e eu preciso, não posso ser assim, eu tenho que chegar a um outro nível de resultado que não preciso intensificar tanto com a estrutura, isso no nosso caso, perfeito? Quando nós pensamos numa proposta de um TCC, ou numa proposta de um mestrado, aí sim nós vamos usar todos os conceitos com técnicas, não desmerecendo o nosso trabalho. Nós estamos dando em âmbito geral como se estabelecer uma pesquisa. O planejamento estratégico de uma pesquisa. Eu chamo a atenção. Gente, eu tenho que ter um plano de trabalho. Nesse meu plano de trabalho eu defino um fluxo, a princípio, planejamento. Planejamento é um plano que você faz primeiro sentado, imaginando, você usa o teu imaginativo, a tua imaginação e direciona qual seria o caminho que você vai percorrer. Aí, em cima disso, você vai ajustando o teu plano, primeiro partindo do quê? Do plano de pesquisa, o tema, a construção da problemática e o levantamento dos recursos. Às vezes, eu preciso fazer uma pesquisa, mas eu preciso de um equipamento. Não tem esse equipamento. Minha pesquisa foi por água abaixo. Não, mas aonde é que eu tenho esse equipamento que eu posso utilizar? Então você começa abalizando, de repente você faz toda a tua estratégia. Para quê? Ou não, eu preciso de uma informação, mas ela não está aqui. Ela está no MEC.
Então você tem que levar em consideração quanto tempo que eu preciso dessas informações. Então eu tenho que fazer todo um planejamento e os recursos é simplesmente, às vezes tem um recurso financeiro. Então tudo isso no seu planejamento você leva em consideração. Avançando. O planejamento estratégico das atividades de pesquisa. Eu vou verificar a viabilidade desse meu projeto. Ele representa todas as condições prévias que garantam a execução da pesquisa até o final. Você imagina, quantas pesquisas se tem que se parar pelo caminho? Mas não, o nosso objetivo é concluir, é a conclusão. Imagine, nesse teu planejamento você vai ver alcance. Alcance é delimitar o grupo, o território, o objeto da tua pesquisa, definir os contingentes, dimensões e variáveis, mensurar custo, tempo e outros dispêndios. E a importância, eu queria fazer um trocadilho aqui. Viabilidade, alcance, importância e organização. Vocês já viram uma palavra? Vaio. Quando eu comecei a olhar, eu falei, vaio. O que significa vaio? Para nós, nem entendemos, nem sabemos. Mas vaio, eu já vi essa vaio numa marca de notebook, exposta nos notebooks. Você fala, olha, de alta tecnologia. Quando você vê aquele símbolo, você já acha algo de alta tecnologia. Gente, o planejamento de um projeto, as iniciais, vocês viram que dão essa palavra vaio? Viabilidade, alcance, importância e organização. Por outro lado, nós temos que ter metas. E uma meta, eu posso também fazer o mesmo trocadilho. Meta, de mensurável. Eu tenho que medir. Eu tenho que ser estratégico. Estratégico, claro, qual é a estratégia para estabelecer o meu caminho? Temporal. Em quanto tempo vai acontecer, vai se dar o meu projeto? E o A, alcançável, ou seja, alcance atingível. Aí nós podemos falar, qual é uma meta? Você tem uma meta? A meta, qualquer meta que você faz, teria que responder a esses quatro itens. É mensurável? É estratégico? É temporal? É alcançável? Senão você não estabeleceu uma meta. Isso você pode fazer no teu ambiente de trabalho ou em qualquer situação na sua casa. Eu quero fazer uma meta pessoal, a meta profissional, a meta da minha organização, mas nós temos que responder a essas situações. Então, ela me direciona, eu fico periodicamente fazendo essas perguntas durante o meu projeto e ele me direciona a um resultado, ou seja, é alcançável, é atingível. Eu vou fazer, vamos passar agora a mais uma enquete a respeito sobre o projeto, sobre delimitar um projeto. Vejamos. Oi, tudo bem? Quando falamos em projeto, nos vem à mente aquela ideia de organização. Saber traçar os nossos objetivos e explorar nossas ideias. Olha só. Mas o que será que as pessoas responderiam se perguntássemos o que é projeto? Vamos conferir agora? Olha, no meu entender, meu cotidiano, projeto é a realização de uma necessidade para qualquer área. Para a pessoa é uma necessidade. Se a pessoa tem uma necessidade, uma área rural, de um crédito para fazer uma benfeitoria, ele vai ter que montar um projeto dentro da área da propriedade dele para poder ter aquela benfeitoria realizada. Eu penso que assim, em qualquer setor, qualquer área, monta-se um projeto, mesmo que seja físico, jurídico ou não. É você ter um planejamento, um objetivo e calcular os passos desse objetivo, até você a conclusão dele. Bom, o projeto, primeiro surgiu uma ideia, né? Aí a partir disso a pessoa vai concretizá-lo.
Aí ela coloca em métodos e etapas, né? Até atingir o grande objetivo, que é concretizá-lo na prática. Eu entendo que seja tipo assim uma meta que a pessoa traça, né? Aí a pessoa cria diversas formas de chegar num objetivo. É isso que eu entendo como projeto, né? Uma meta a ser alcançada, um objetivo. Eu acho que projeto é tudo que a gente planeja para o futuro, assim, tanto para o futuro quanto para o presente, né? Tudo que a gente planeja é um projeto de estudo, de trabalho, de vida mesmo. Acho que projeto, no meu ponto de vista, é isso. Viram como um projeto é super importante? Tchau e até a próxima. Você faz uma casa e não elabora o projeto. Que resultado você espera atingir? Claro, você vai pela experiência, mas só que, um detalhe, você começa a obra e não sabe o quanto você vai gastar, quanto tempo você vai levar. Por quê? Por mais, talvez você tenha uma experiência que leva, mas os imprevistos, eles são quase que inevitáveis quando você não faz um projeto. Então, o fazer projeto é para tudo. Veja que, até mesmo por uma questão pessoal, projeto, em alguns segmentos, chamam de planos de negócio. O que você faz? Nesse momento, você analisa todos os parâmetros envolvidos. Tem até uma palavra que eu acho interessante, que ela fala da pessoa ser prudente. Então, todo pesquisador, ele tem que ser prudente. E prudente, na etimologia ou na essência, prudência significa o quê? Quando eu fui pensar no dicionário, eu achei até interessante. Prudência, prudente, circunspecto. E o que é circunspecto? Então, se chama uma pessoa prudente, circunspecto, ele vai achar até que você está xingando ele. Mas não. A essência, a palavra circunspecto, quer dizer algo que você... Imagina um círculo, você vai circunspeccionar. Você tem esse objeto, você vai observar sob todos os ângulos, observando os perigos e evitando-os. Isto é ser circunspecto. Em outras palavras, sinônimo de prudente. Pergunto, nós aprendemos a ser prudentes? Infelizmente não. Será que eu trago agora a minha realidade? Eu me esforço, mas uma pessoa diligente, você vai ver, ele é prudente, ele tem projetos mentais, ele tem planejamentos mentais e segue, onde ele junta todos os dados e ele fala, não, eu vou tomar tal decisão porque eu estou vendo os acontecimentos. Imagine que nesse momento nós estamos sendo desafiados numa nova proposta para construir o devir da nossa instituição, do meio onde nós estamos. Então nós temos que verificar as tendências. Eu estou analisando muito sobre uma questão importante, sobre a que eu falei até há pouco tempo, da energia fotovoltaica. Então é um projeto maravilhoso, mas o mundo está pesquisando? Está. O mundo todo está dando atenção. Para nós em Rondônia, mas para que nós vamos usar energia fotovoltaica? Não faz frio, temos energia elétrica em abundância, mas por outro lado, nós temos uma energia que não é finita, que é a energia solar. É um tema vasto, mas nós precisamos o quê? Juntar dados para balizar e direcionar ações aonde aproveitar essa energia no local. Por quê? Nós estamos num lugar que é chamado o caminho do sol. Mas não é só para engenheiros, só para arquitetos, não. Mas quando nós vamos ver que as construções ao longo do tempo, as pessoas lançaram mão de construções para atender um modismo, esqueceu de olhar por uma questão de eficiência energética, aonde nós vamos adentrar lá na frente nas nossas estruturas escolares. Então, um projeto de eficiência, não só para uso de água, de consumo de energia elétrica, mas também de material, de papel e mais ainda, ser eficientes na nossa proposta de ensino. Então, nós vamos usar energia solar, eu vou balizar para a eficiência energética, mas nós vamos usar todos os conceitos para direcionar estudos. Mas, com isso,
nós temos que estar certo numa direção, aonde elaborar bem um projeto. Eu trago aqui, eu faço uma proposta, e está no material, mas um site, elaboração, onde ele fala sobre a elaboração de um projeto de pesquisa. Está aqui o endereço. Apesar de ser direcionado, a pesquisa, o site é direcionado para o laboratório de biofísica, de pesquisa bioestatística, mas a proposta, o estudo ali mencionado, ele se aplica a qualquer área, porque ele pega um projeto, ele estrutura passo a passo as etapas desse projeto e com exemplos. Com isso eu quero estimulá-lo a visitar esse site para direcionar e te dar foco e balizar, ou seja, de tomar como ser referenciador para o projeto que nós apresentamos na aula passada, que era, você já imaginou, a demanda de consumo de papel na escola. Mas não, essa aí foi uma sugestão. Mas como delimitar em todos os aspectos, recursos envolvidos, plano, pessoas que vão participar, estratégias, competências e mais o que você espera, qual o resultado que você espera atingir. Gente, o planejamento é fundamental. Naquela imagem que nós passamos anteriormente, você vê que ela tem tipo o que nós chamamos de fluxograma e tem um bem, dizer assim, indutivo ou bem assim, eles nos direcionam porque uma senhora fazendo um fluxograma, o que é esse fluxograma? A sequência por onde vai passar. Então, entendam, um projeto, você precisa também, você fazendo isso, você vai cometer ajustes. Você pode ajustá-lo. Ele não pode ser uma estrutura engessada, onde você definiu uma vez o projeto, você vai continuamente até chegar no final. Não, pode ser que no meio você precisa rever as suas metas, você rever o seu planejamento. E assim é continuamente para todas as áreas. Perfeito? Hoje nós trazemos essa proposta, analisamos ainda de uma maneira bem teórica, mas com a tua busca, essa semana nós colocamos até como atividade para você. Busque nesse site, nesse endereço, construir uma proposta para o seu projeto. Que na próxima aula nós estaremos estudando melhor esse passo a passo, trazendo dados concretos para a elaboração de um projeto. Perfeito? Eu espero que nós sejamos, de fato, que essas pesquisas tragam benefícios para cada um de nós. Porque como nós começamos, quem tem a informação vai mais longe. É uma realidade. E hoje nós precisamos reunir as informações, agrupá-las e cada escola, cada ambiente desse ser um objeto de referência ao longo do nosso estado. É essa a proposta, é isso que nós esperamos. E fazendo com que, não só na mão de poucos, mas nós envolvendo uma sociedade na construção do devir. Perfeito? Eu espero ter atendido a expectativa. É um assunto teórico, mas muito prático a partir da próxima aula. Que você tenha se sentido despertado e confrontado e animado para fazer um projeto de pesquisa. Até o nosso próximo encontro. Olá, que bom estarmos de volta. Confesso a vocês que estava com saudades. Vocês realmente, apesar da distância, fazem muito presente em nós, porque comentávamos aqui que realmente vocês fazem parte desse devir da educação conosco. Bom dia a todos que estão presentes, bom dia a professora Joelma, que está aqui conosco hoje interagindo. Bom dia, professor. É uma honra tê-la aqui conosco, né, professora Joelma? Bom dia, professor. Bom dia a todos os alunos. E queria desejar um feliz Dia dos Estudantes, né, que foi essa semana, a todos os nossos alunos. A professora Joelma ela está
pelos bastidores, cuidando dessa metodologia, cuidando de nós, cuidando de vocês. E veja, bem lembrado, parabéns a vocês. E ela lembrava bem, olha, o Dia dos Estudantes. Que bom nós voltarmos a ser estudantes, não é verdade? Gente, pois bem, queremos aqui também, nesse momento, como já mencionamos no modo anterior, a Elaine não está conosco hoje, teve um problema pessoal, mas torcendo pelo retorno dela, porque realmente contribuiu muito com a nossa interação. E agora nós vamos ver um pouco das nossas atividades que foram direcionadas a vocês. Algum ponto nós precisamos até compartilhar, porque comungamos da mesma dificuldade, que é o fato de nós não termos um material específico destinado para atender o nosso público. Foi uma preocupação da professora Joelma, assim, com toda a coordenação, mas nós procuramos, diante de toda a diversidade, foi disponibilizado para todos no ambiente virtual uma apostila, um livro que era destinado a um outro curso, mas com muito mais assuntos, do qual nós vamos apresentar a vocês hoje, para tranquilizar um pouquinho, perfeito? Apesar de ser novo o tema, é difícil, eu diria para você, para o mais pesquisador de mais alto nível. Quando se fala numa proposta, num projeto novo, de elaborar um projeto, realmente todos aqueles que ainda estão carregados de emoção sentem o friozinho na barriga, não é verdade, professora Joelma? Sim, professor. Elaborar um projeto de pesquisa, pensar em um projeto, você fica com uma certa ansiedade. Vamos lá, vamos ver um pouquinho, interagir com o que for passado hoje com nossas atividades. Perfeito? As atividades foram passadas, né? De acordo com a apresentação da aula, como surgiu o conhecimento científico e por que é útil para esta humanidade, útil para a humanidade. É livre, mas mesmo assim, o que você entendeu? Nós podemos direcionar um pouco dessa construção, ou seja, surgiu da necessidade do ser humano querer saber como as coisas funcionam. Não é verdade? Por quê? A história mostrou que sempre tem aquelas pessoas tidas como mais sábias, doutas de alguns conhecimentos, de alguma sensibilidade, conseguem conceber uma certa estrutura, explicar determinados fenômenos, determinadas situações. Mas era pessoal. Ou então, através do senso comum, deu origem a você tomar dados mais concretos para respaldar o senso comum, o que era a opinião de uma pessoa ou outra, perfeito? Então surgiu assim, da necessidade do ser humano querer saber mais como as coisas funcionam. Com esse tipo de conhecimento, o homem começou a entender o porquê de vários fenômenos naturais e com isso veio a intervir cada vez mais nos acontecimentos ao nosso redor. Veja que aqui eu deixei para falar no final, mas é levado, todo ser humano é levado a não aceitar as coisas passivamente, não é verdade? Então, busca do conhecimento. Como fizemos a exposição, o conhecimento não é que nos persegue, ele está à nossa disposição e nós o perseguimos desde quando nascemos. Aquela descoberta constante, né, professora Joelma? Sim. A criança, a mãe mais atenta, porque acompanha o detalhe da formação. Então, como as crianças são ávidas em buscar a pergunta dos porquês de tantas coisas. Você já imaginou que essa criança já é um pesquisador nato? Todas as crianças são pesquisadores natos, né? Isso, o que não é verdade? Com a sua experiência, nós pais somos mais negligentes. Às vezes nós atentamos, achamos o bonito, mas a mãe sim participa do devir constante, né? Olha o devir como está presente em nossas vidas. Professor Joelma, você tem alguma colocação? O que você acha desse tema? Professor, essa questão do devir, ela veio para fazer a gente refletir mesmo, né? Não é? Tanto nós, como professores, quanto aos alunos. Né? Verdade. Eu comentava com a professora Joelma, se tem alguém que foi impactado com a aula da professora Noema sobre o devir, fui eu. Eu confesso a você, porque até mesmo para nós, por ser de área técnica, a gente não dá a devida importância à essência dessa transformação, como ela se dá, como nós vamos pensar na questão nossa etimológica, nossa estrutura, porque
veja que mesmo nesse momento, para pensarmos em pesquisa, você vai estar levando a essência para que, através da tua pesquisa, chegue à transformação de algo. Essa primeira questão deixou bem claro basicamente isso, não é verdade? Segundo essa explicação, você não aceitar passivamente e mudar aqui, eu volto aqui, mudar aqui, intervir nos acontecimentos ao nosso redor. Mas esse intervir é de que maneira? Veja a evolução tecnológica que nós tivemos até o momento. Não? Há uma evolução constante, porque pessoas pesquisam e procuram meios, é claro, de facilitar a vida, como também, por outro lado, algumas descobertas, algumas ações podem trazer algum certo impacto, que o objetivo hoje nosso, de estratégia mundial, é minimizar o impacto de todas as descobertas. Veja que desde a criança até nós hoje temos que estar preocupados com essa questão ambiental, né, professora Joelma? A pessoa fala muito, então ambiental não é só daquelas pessoas do ambientalismo, não, todos nós temos que pensar em sustentabilidade. Sustentabilidade é justamente isso, usar de algo sem comprometer o futuro. Concorda que cada um de nós somos remetidos a ter essa preocupação e pesquisar e analisar o nosso comportamento diante das várias situações. Perfeito? Passamos à segunda questão. Aqui, voltando, perdoe-me, aqui tem esse exemplo tremendo que é com relação à penicilina. Veja que a penicilina tão útil nos dias de hoje, como um antibiótico forte, né? Então não se pensou, não se descobriu outro, né, professora Joelma? Eu não conheço um outro tão eficaz quanto a penicilina. E surgiu do acaso. Mas um pesquisador, veja aqui a história. A penicilina é um antibiótico natural derivado do bolor produzido por um fungo. Quem poderia imaginar isso? Ele foi descoberta por acaso em 1928 pelo médico bacteriologista escocês Alexander Fleming. Você viu os laboratórios Fleming? A descoberta da penicilina se deu de forma acidental, substância capaz de eliminar diversas bactérias, como estafilococos, responsáveis pela manifestação de diversas doenças, tanto comuns quanto mais graves. Veja que, certa vez nós falamos na aula de informática, eu lembro, que nós falamos assim, da raiz que se tira remédio, também se tira veneno. Aqui nós vimos exatamente o contrário. De um veneno, de um mal, tirou um remédio. Então, como surgiu o bolor, do bolor, ou seja, de um problema, ele tirou o remédio. Olha como que a via é de mão dupla. E ele, por ser um pescador, está atento, ele poderia ter ignorado aquele efeito. Mas ao pesquisar melhor, ao analisar aquele efeito ruim, danoso à experiência dele, trouxe um remédio benéfico para a humanidade. Não é verdade? Quantos outros casos nós temos? Veja que na explicação do senso comum, como aquela na enquete apresentada, como teve o filho de um raizeiro, ele explicou muito bem essa questão, que ele recebeu dos antepassados, do pai, dos anteriores, mas ele hoje pesquisa a respeito. Com o tanto de informação que tem, ele foi buscar respaldar ainda mais o conhecimento que ele tem, que é do senso comum, né, professora? Ele foi respaldar esse senso comum. Perfeito? Vamos a outra questão. A questão 2, então, agora. Qual a finalidade da pesquisa descritiva e qualitativa? Você vai ver que ela pode se dividir aqui em duas partes, porque nós temos uma pesquisa descritiva quantitativa e qualitativa. Nós estamos querendo saber da pesquisa descritiva e qualitativa. Bem, a pesquisa descritiva, como uma resposta sugestiva a nós, ela usa padrões textuais, como, por exemplo, questionários para identificação do conhecimento. O IBGE, por exemplo, realiza pesquisas descritivas. A pesquisa descritiva tem por finalidade observar, registrar e analisar os fenômenos, sem, entretanto, entrar no mérito do seu conteúdo. Registra somente. Não é verdade? É uma pesquisa descritiva, descreve os acontecimentos de uma maneira assim, não vou falar estatística, mas ela distribui, que a gente fala de a população. Mas a população é só a população de Rondônia? Não. Como está classificada a população de Rondônia? Quais as etnias? Quais a origem desse povo? Qual a migração? Em que período se deu? Então você vê que período, tem o censo não é só para contar quantas pessoas tem,
mas ver quão úteis são as informações que tem no censo. Anteriormente era a cada 10 anos, mas hoje as pesquisas se fazem mas tem um censo comum, que era um levantamento a cada 10 anos para medir como é que estava a taxa populacional, a distribuição por município. Então veja um tipo de pesquisa. É juntar dados. Desses dados, registrar, porque esses dados servem de parâmetro para tomar decisões em diferentes frentes. Não é verdade? De repente, pensamos o seguinte, trazendo como referência o IBGE. Imagine que nós caracterizamos que a nossa maior população hoje, por exemplo, tida no ano 2000, um exemplo, são crianças. Então vai se direcionar, a pesquisa foi o quê? Foi quantitativa, identificou-se que tem muito mais crianças hoje. Então qual é a nossa atenção? Gente, o que é que essas crianças precisam? Vamos juntar essa informação e traçar planos para atender essas crianças, porque elas vão evoluindo. Se fosse o contrário, se a maior população que nós tivéssemos são de idosos, a Europa hoje passa por um problema em alguns países, onde a população de idosos é muito maior do que a população de jovens. Então todas as condições precisam ser adaptadas para atender a esse perfil da população. E não é só isso. As pesquisas, elas, vamos dizer, em síntese, ela leva a juntar dados referente a uma situação para que nós possamos tomar decisões futuras. Concorda comigo? Vamos à frente. A parte B, nós temos o seguinte, a pesquisa qualitativa é um conjunto de técnicas usadas, por exemplo, em marketing e nas ciências sociais, pelas quais são obtidos dados de um número relativamente pequeno de respondentes, dependendo da escala com que se trabalha, os quais não são analisados com técnicas estatísticas. Então, o marketing é algo interessante. O marketing, ele é tido, na essência da palavra, ele é entender para atender. Aí as pessoas às vezes usam erroneamente em questão de gestão ou de administração, mas não, marketing não é fazer propaganda. Marketing é analisar uma situação. Como se daria, por exemplo, uma empresa lançou um produto, ela vai fazer uma pesquisa, ver qual é a aceitação daquele produto. Será que no supermercado, aquelas degustações, será somente para divulgar o produto ou para ver a reação e a aceitabilidade das pessoas no tocante àquele alimento? Ela pode ir bem além. Perfeito? Então o marketing ele usa, por exemplo, uma amostragem e dali você mede reações para tomar decisão. Olha, reforça determinados dados. Olha, até a embalagem, porque hoje vocês viram que a embalagem é fundamental para atrair certos clientes. Então o marketing ele está agressivo hoje em criar a apresentação de um produto, que já não acontecia muito, que era o consumismo hoje, a concorrência, a disseminação tal, que nós temos que tomar cuidado para não sermos assediados pelo visual, porque as embalagens, os produtos são apresentados de maneira muito sedutora. Mas como se conseguiram isso? Porque o marketing analisou e entendeu as formas de atender, de atingir públicos específicos. De repente, o público-alvo que eles têm definidos, ou seja, o público-alvo, eles criam uma metodologia para atingir e chegar a ele. Outro ambiente de pesquisa impressionante. Quem usa muito o Google faz consultas periódicas. Automaticamente eles têm um sistema muito inteligente, onde ele identifica o perfil do usuário. De acordo com o perfil do usuário, você já percebeu que você faz uma consulta sobre determinado assunto, determinado tema. Imediatamente os próximos acessos teus já começam a aparecer informações relativas àqueles acessos que você teve. Ué, estão te analisando, alguém já está vendo qual a tendência dele, em cima de dados que se juntaram. Então, gente, se hoje o marketing está sendo muito agressivo, entendendo isso, por que nós hoje também não pensamos na essência do conhecimento, na construção desse devir, também não venhamos como um grupo coeso, juntar dados para facilitar as tomadas de decisões futuras. Perfeito? Concorda, professor Joelma? Seria assim? Podemos direcionar nesse sentido?
Sim, professor, esse é o objetivo, né? Objetivo. Passamos então um pouquinho? Vamos ver as questões, depois nós interagimos. Como está a interação, professora? Está muito boa a interação dos alunos. Que maravilha. Então, vamos aqui, já que nós vamos vê-los. Terceira questão, qual o objetivo do planejamento? Sugestão, planejamento é uma palavra que significa ato ou efeito de planejar. Criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Planejamento, em outras palavras, é elaboração de um projeto. Projeto? Sim. Projeto. Alguém constrói uma casa sem fazer um projeto? Nem que seja mental? Jamais. Ele sempre vai planejar as atividades de maneira que ele possa executar aquele projeto segundo parâmetro, uma sequência lógica dos acontecimentos e concluir a obra. Vamos a outra questão. Por exemplo, o indivíduo utiliza do planejamento como ferramenta no seu trabalho. Isso demonstra o interesse em prever e organizar ações e processos que vão acontecer no futuro. Como um comentário aqui, a gente vê que normalmente uma pessoa que planeja é uma pessoa organizada. Não é verdade? Lembra aquele exemplo que nós demos, que eu insisto, naquele sitiante, senhor Antenor? Para mim, aquele homem caiu assim. Eu tenho uma profunda admiração, porque foi um aprendizado ver alguém tão organizado, tão planejado, com controle da situação da qual ele está. E planeja os anos seguintes, analisando qual o custo. Se, por exemplo, cada situação que vai ocorrer, ele tem uma saída, tipo um plano B, que é um projeto não só engessado, perfeito? Quarta questão, que eu acho interessante, é elabore um tema e construa uma problemática. Então, elaborar um tema é dar um nome, você vai dar um título, e elaborar construir uma problemática. Qual seria a problemática? Qual o problema que você quer pesquisar? Lembra que sempre, ou num projeto de pesquisa, você quer resolver um problema ou atender situações que foram observadas. Por exemplo, o tema, como sugestão, é o tema Educação do Campo e suas metodologias, histórico, forma, condições e seu desenvolvimento nos assentamentos de Roraima. Tá. Educação do campo. Como treinar esse pessoal? Tinha uma situação, eu tenho um tema, quero analisar como se dá e como se compôs toda a metodologia usada para atender esses assentamentos. Podia ser de qualquer lugar, mas aqui é um tema genérico. Qual que é a problemática? Lembra que tem sempre que terminar com a pergunta, com a interrogação? Considerando o histórico, a forma, as condições estruturais, a implantação e o desenvolvimento dos assentamentos em Roraima, qual tem sido o trabalho da educação do campo no sentido de construir esse suporte estruturante na mudança da qualidade de vida dos assentados nas décadas de 80 a 2010? Você imagina que 30 anos está analisando uma situação. Então, considerando o histórico e a forma, aqui com a pergunta, qual tem sido o trabalho da educação de campo no sentido de constituir-se suporte estruturante? Então, é um problema. Vai-se, a partir dele, começar a chegar às respostas. Eu sei que vocês também elaboraram vários. Professora, como é que está a participação deles? Estão participativos. Vamos ver então? Vamos ver como é que está esse trabalho de campo. Sim. A aluna Vilma, lá do Polo de Espigão do Oeste, ela respondeu em relação à questão número 1, que o conhecimento científico, ele surgiu através da cultura dos nossos antepassados. Ou seja, a humanidade continua pesquisando, elaborando, usando métodos mais avançados, com informações, dados e transmitindo essa experiência técnica em conhecimento. Sim. E ainda no Polo de Espigão do Oeste, né, a aluna Regina, ela postou a sua resposta em relação à questão número 3, dizendo que o objetivo principal do planejamento é a meta, precisamos expor nossas ideias para atingir nosso plano de trabalho, que direciona o caminho que vamos percorrer. Que maravilha. Ainda do Polo de Espigão, né? A aluna Elissandra, ela respondeu em relação à questão número 4.
delimitou um tema: adolescentes rebeldes e a problemática, ensinamentos, construção da personalidade, saber ouvir e mostrar o certo e o errado. Essa é a problemática da aluna Elissandra. O que você acha? Dá para fazer uma colocação com relação à problemática, professora? Muito interessante, professor. Tanto o tema, né, que a aluna apresentou, quanto a problemática. E é muito comum hoje, nós que estamos fazendo parte da educação, está crescendo cada vez mais, né, professor? Né, professora Joelma? Isso. A adolescência é um desafio, né? Um bom tema para a pesquisa. Um bom tema, gostei. Olha só como surge. Que maravilha. Gostei, Vilma. É Vilma, né? Elissandra. Elissandra, perdoe. Elissandra, parabéns. Acho que vale a pena nós construir essa metodologia e esse projeto. Agora, do Polo de Ouro Preto do Oeste, é a participação dos cursistas em relação à questão número 3. O objetivo do planejamento é direcionar o caminho a percorrer, sempre com o objetivo de atingir determinada meta. E em relação à questão número 4, eles responderam que eles colocaram o tema, a indisciplina, e como problemática, que fator familiar influencia na indisciplina escolar de meninas na faixa etária de 12 a 14 anos. Adolescência, novamente, professor. Novamente, opa! Em outro polo, né? Interessante, que foi um outro polo diferente, os dois colocaram temas parecidos. Eu aprendi algo, certa vez, que é assim, quando coincide um problema, merece uma ação, porque vá atrás que é muito maior a dimensão do caso. Professora, mais? Agora, no polo de Guajará-Mirim, em relação à questão número 1, os alunos responderam, não consta o nome, né, dos alunos, que um grupo. O conhecimento científico surgiu da necessidade do homem em confirmar os conhecimentos adquiridos pela humanidade e também devido ao avanço do conhecimento em busca pela informação. O conhecimento científico é de grande importância para a evolução da humanidade. Com maior conhecimento, o homem tende a melhorar a vida na Terra. Sim. Essa é a resposta dos alunos de Guajará-Mirim. E no Polo Alta Floresta, eles responderam em relação à questão número 3, especificamente a aluna Edileia. Ela respondeu que é alcançar uma meta, atingir um objetivo, seguir todas as instruções minuciosamente para executar a ideia planejada. Essa é a resposta da questão número 3. Bacana. Ainda a aluna Edileia, ela respondeu também em relação à questão número 4. O tema dela é participação dos pais na vida escolar dos filhos. E a problemática é quantos pais ausentes na vida escolar existe numa escola que funciona do ensino fundamental ao médio. O que fazer para motivar os pais a acompanhar a vida escolar de seus filhos? Será que palestras e reuniões bem motivadas trarão a presença desses pais ao ambiente escolar? Ou a visita da escola em seus lares pode trazer a família para acompanhar os estudos de seus filhos? Bem pertinente. Pertinente mesmo, professor. Sim. Ainda no Polo de Alta Floresta, a aluna Maria Assunção, ela postou a resposta da questão número 2. A pesquisa descritiva é descrever o nosso objetivo a ser traçado no decorrer da nossa pesquisa, seja ela qual for. E qualitativa é ser a qualidade que a gente procura alcançar. Sim. A resposta da aluna da Maria Assunção em relação à questão número 3, ela respondeu que o objetivo do planejamento é traçar uma meta para ser cumprida e organizar o planejamento e assim ter um bom resultado na busca do nosso objetivo. Sim. Tem muito mais ainda, professora? Polo Alta Floresta, ainda Floresta. Temos a postagem de mais um aluno. Sim. O Polo de Alta Floresta, o aluno Valdeir, ele respondeu em relação à questão número 3, que devemos evitar eventuais problemas futuros, agindo de forma preventiva em torno de um objetivo a ser alcançado.
e evitar eventuais problemas. Essa é a questão número 3. Professor, me permite só, eu queria tipo o seguinte, é que nosso tempo também, infelizmente o tempo passa muito rápido quando nós começamos a discutir essas questões, né? Isso, e essa interação com os alunos... Muito. Gente, o que eu vou, tipo assim, professor, pensando aqui agora, não digo nós vamos fazer uma pesquisa não só na problemática, não só com problema, mas sim também com algo bom. Ver o que motiva você, participação no chat do nosso curso, nosso tema. O que motiva os nossos alunos a participar do chat? Então, vamos ver qual a incidência, qual a estatística, quem está participando mais e quem sabe, né? Quem participar mais vai ganhar um bombonzinho, né, professora? Isso. Professor, agora que o senhor falou, temos um tema parecido com o que você acabou de sugerir. Sim. O aluno Valdeir, ele colocou o tema EAD e a problemática, a qualidade do ensino é a mesma do método presencial? O que você diz? Olha, eu estou surpreso com... É uma resposta um pouco mais longa, mas me surpreende que nós não chegamos ainda ao mesmo nível. Mas o interessante é que no ensino a EAD exige mais do aluno. Porque o aluno ele se faz mais presente porque ele carrega o curso com ele o tempo todo. Então, nós estamos acostumados, por exemplo, hoje, com a nossa metodologia, precisamos de um material impresso para ter. E hoje, do EAD, nós estamos num ambiente virtual, você vê que até um ambiente virtual de aprendizagem. Então, exige muito de nós, quando nós estamos participando do EAD, sabendo que, por um ensino tanto presencial quanto à distância, você vai ver que depende, já vi, a escola faz o aluno. Sim, o aluno faz a escola também. Não é verdade? Nosso tempo está esgotado. Agradecemos a participação, esperamos que tenha atendido essa expectativa. Voltamos a esse tema ainda, a essa tua resposta que vale a pena ser construída. Eu queria que vocês tivessem acesso, volto aqui, ao livro que está no ambiente virtual. Orientação prática e pesquisa profissional. Gente, eu diria o seguinte, nós temos vários, você vai dizer, é uma proposta mais do que nós estamos no curso. Da noção de pesquisa científica, me permite só um pouquinho aqui, noção de redação técnica científica, nós vamos entrar nesse tema. Tem mais aqui sobre estruturação de projeto de pesquisa e extensão, tem sobre elaboração de relatórios e monografias. É um livro que foi concebido com um carinho especial. Nosso muito obrigado, desculpe de tomar um pouco mais do seu tempo, mas estaremos na próxima aula e contamos com vocês esse empenho que nos motiva tanto para construir esse ensino EAD. Estamos aprendendo com você. Estamos participando desse devir da transformação da educação do nosso Estado. Nosso abraço. Obrigado, professora Joelma. De nada, professor, precisando. Muito obrigado.